Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Para mim é uma grande alegria e honra estar com os irmãos aqui hoje. Como o pastor Tony disse, era para eu ter estado no ano passado. Deus sabe todas as coisas, eis-me aqui agora. E eu vim aqui para liberar uma bênção especial sobre esse ministério, sobre essa obra. Tenho caminhado com os irmãos já desde outra dispensação, não é, pastor Almir? Desde outra dispensação. E olha, eu de novo aqui. Aleluia. Eu tenho ficado muito impressionado, porque tenho acompanhado de perto tudo aquilo que Deus tem feito, né, no ministério Noah, e como os irmãos têm crescido e frutificado. Isso é graça, favor de Deus sobre nós como igreja. O pastor estava me dizendo que no ano passado vocês estavam numa conferência, num lugar, e tiveram que passar para um outro maior, porque em um ano os irmãos não cabem mais no lugar onde estavam. E eu quero dizer para você, isso é só o começo. Deus tem grandes coisas para fazer. Deus tem planos bons a seu respeito. Você é um escolhido de Deus. Diga, eu creio que o Espírito de Deus está sobre mim. Diga, eu sou ungido, sou separado, sou sacerdote, sou filho e sou amado. Diga, eu creio que eu fui justificado e tenho paz com Deus. Aleluia. Por que você é tudo isso? Porque você é tudo isso, as bênçãos de Deus perseguem você. Bondade e misericórdia vão te seguir, perseguir todos os dias da sua vida. Hoje mesmo a graça do Senhor já está te perseguindo. Deus quer te surpreender. Essa foi a frase que o Senhor colocou no coração da minha esposa. E nós estávamos fazendo a gravação de um vídeo de final de ano, que nós apresentamos para o ministério, para toda a igreja. E aí no final do vídeo ela falou, não, nós vamos terminar esse vídeo e vamos acrescentar essa frase que Deus falou comigo. Ela disse, deixa Deus te surpreender. Falei, aleluia, você mesmo fala então. E aí, terminei de falar, ela falou, em 2026, deixa Deus te surpreender. E aconteceu algo tão interessante, porque 15 dias depois, ela foi sorteada num sorteio de shopping center. Não é loteria não, viu? Esses sorteios que tem de shopping center, ela ganhou um carro. Um Volvo C60. É um na verdade, porque ele é elétrico. Não é? 380 mil reais. E eu não estava nem pedindo. Eu não estava nem pensando nisso. Estava pensando em outras coisas. Aí a gente estava lá em casa, estava juntos, e alguém ligou e falou para ela, olha, parabéns, você foi sorteada. E aí ela ficou sem graça, falou, tá bom, sorteado o quê? E a pessoa explicou, quando ela desligou o telefone, ela falou, olha aí, eu ganhei um carro. Falei, cuidado. Cuidado, tem muita gente perversa fazendo trote ou querendo aplicar golpe. Te pediram algum dinheiro? Falei para ela, se pediu é golpe. Né? Mas foi muito interessante, porque daí, 5 minutos, um dos pastores da nossa igreja, que devia estar vigiando o sorteio, ele viu, né, publicado no Instagram do shopping, o nome da minha esposa, o CPF dela, e aí ele me ligou, pastor, mas essa aí é a pastora Márcia mesmo? Aí eu virei para ela e falei, agora você pode se alegrar, porque você foi surpreendida. Veja, nós queremos surpresas, nós queremos definir para Deus como é que Ele vai fazer surpresa. Mas se você define, não é surpresa. Se você define, não é surpresa. Deus quer te surpreender, dando além do que você pensa ou imagina. Eu fico pensando naquele paralítico ali na Porta Formosa. Lembra? Lá em Atos. Não é? Ele estava pedindo o quê? Esmola. Ele só queria uma esmola. Ganhar alguns centavos. Não é? E Pedro falou, não tem. Olha, mas é o seguinte, nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos nós vamos te dar. Levanta e anda. O que você preferiria? Ganhar umas moedinhas ou levantar e andar? Eu te pergunto, aquele cara foi surpreendido naquele dia? Ele não esperava, ele não pediu, ele não estava nem pensando nessa possibilidade, que para ele nem existia, e de repente, olha Deus
te surpreendendo. Na hora que você estiver virando uma esquina, uma hora dessa, Deus vai estar lá esperando por você. A bênção de Deus vai estar lá esperando por você. Eu digo isso para a sua vida porque você é amado. Você é amado. Eu vim aqui lembrar você quem você é. Você é amado. Você não se tornou amado porque você é bom, porque você cumpre os mandamentos, porque você é irrepreensível. Não, não. Você é amado porque Deus é bom. E Ele resolveu direcionar o amor dEle para você. E isso é irreversível. Não pode mais ser mudado. Amém? Nós vivemos um tempo de muita confusão e até mistura no Evangelho, né? E esses dias alguém estava pregando e ele falou: olha, tem 30% de evangélicos no Brasil. Ele perguntou: que diferença isso faz? Onde que está a diferença que esse pessoal faz? E aí ele completou: por quê? Porque a igreja é infiel, está em pecado. E eu estava ouvindo aquele negócio, eu falei: Jesus da glória, como é que eu faço agora? Porque é exatamente o oposto que eu creio. E é muito cruel chegar para um irmão e dizer que ele é culpado da corrupção do Brasil. Sabe por que o Brasil está indo mal? Sabe por que as coisas estão piorando aí fora, na moral e em tudo? Até juiz do Supremo é corrupto. Sabe quem é o culpado? Dizia o pregador: você. Agora imagina, você vai embora para sua casa, domingo à noite, você trabalhou a semana inteira, responsavelmente, cuidou da sua casa, dos seus filhos, entregou o dízimo, veio no culto para receber uma palavra, e o pastor fala para você: você é o responsável. Aí ele está indo embora, ele passa numa esquina, vê lá um cara vendendo droga, ele fala para a mulher dele: nós somos culpados, amor. Você não acha que é cruel isso? Mas eu vou dizer, nós cremos o contrário. Nós cremos que você é como José. A Bíblia fala que Potifar, que nem conhecia a Deus, foi abençoado porque José estava lá. Eu digo para você, esse mundo é abençoado porque você está aqui. Esse país é abençoado porque você está aqui, porque a igreja está aqui. Você nem percebe, você pode achar que é uma grande arrogância. Nossa, nós somos. Sim, porque você é especial. Você é filho do Deus Altíssimo. Você carrega em você a glória de Deus, o Espírito. Você é a habitação eterna do Espírito Santo de Deus. Onde você vai, a unção de Deus vai junto com você. O diabo não quer ficar perto de você. Obras do inferno são desfeitas porque você está lá. E eu vou te dizer uma coisa: esse mundo só não acabou porque você está aqui, mas eu vou te dizer, você vai ser tirado, e esse dia está próximo. Aí, depois que tirarem, pode falar o que quiserem, mas até lá, querido, você é José, na casa de Potifar. Você é a explicação da bênção. Nós somos a explicação, nós somos a bênção de Deus. A esperança está na igreja. Quando edificamos igreja, estamos abençoando a nação. Quando irmãos se reúnem para juntos cultuarem a Deus em unidade, as potestades estremecem. E eles querem diminuir. É muito ruim chegar diante da igreja com uma visão de que os irmãos são infiéis. Os irmãos são pecadores. E os irmãos têm que arrepender. E aí é chicotada atrás de chicotada. E tem crente que gosta. O que eu posso fazer? Não é? Eu, pessoalmente, não gosto. Eu gosto de ouvir a verdade do Evangelho. Eu não quero que as pessoas chegar diante da minha igreja com a ideia de que eles são infiéis. Não, eles são filhos. Ah, eles já são perfeitos? Não, não são, mas eu não quero olhar para os defeitos dele, porque eles estão em Cristo. Em Cristo eles são guardados, mas também em Cristo eles são aperfeiçoados e santificados. Eu venho para o culto para ver você como a comunidade do amor. Você é a comunidade daqueles que são amados e que sabem que são amados e que andam neste amor. É assim que eu quero vir e é assim que eu quero falar. E é só dessa maneira que você é alimentado na palavra de Deus. Mas hoje eu gostaria de compartilhar sobre Romanos 14, 17 e 18. Você pode abrir a sua Bíblia, eu não sei se vai projetar. Romanos 14, 17 a 18. Ok, não vai. Então leia no seu celular. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz
e alegria no Espírito Santo. Digo, o reino de Deus não é comida nem bebida. Digo, o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Isso aqui é a definição que Paulo coloca do reino de Deus. Jesus disse lá em Mateus 6,33, mas buscai em primeiro lugar o seu reino e a justiça desse reino, e as coisas todas vão ser acrescentadas. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. Se na sua vida tiver justiça, paz e alegria no Espírito, tudo vai ser acrescentado na sua vida. Essa é a base de todas as bênçãos. Essa realidade você tem que estar buscando constantemente. Mas esse versículo, já falei dele muitas vezes e já li muitas vezes com os irmãos, mas vou ser franco com você, Deus é bom, e como eu te disse, Ele nos surpreende. E eu estava lendo de novo, mas dessa vez o meu olhar caiu no verso seguinte. E olha o que diz o verso seguinte: aquele que deste modo serve a Cristo. Que modo? Qual modo? É o verso anterior. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que serve a Cristo desse modo, ou seja, baseado na justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que serve a Deus assim, o que acontece com ele? O texto diz, ele é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Quantos querem realmente agradar a Deus nos dias da sua vida? Nós somos servos, estamos aqui servindo a Deus, mas existe um serviço que agrada a Deus e um serviço que não agrada. Não agrada. Quando a gente fala de agradar a Deus, é preciso você entender que isso tem duas dimensões. A primeira dimensão é quando você se torna filho, quando você se converte. Nesse momento você é inserido em Cristo, e Deus já tem todo o prazer dele em você. É como Cristo, não tinha feito nada, nenhuma obra ainda, não tinha curado enfermo, nem expulsado demônio, nada. Mas o Pai falou do céu o quê? Este é o meu filho amado, em quem tenho todo o meu, eu me agrado dele. Eu me agrado dele. Preste atenção, você pode ter se convertido horas atrás, ontem, e eu digo para você, o céu está sorrindo para você. Porque você é filho. E nós, como filhos, nós agradamos a Deus por causa de Cristo. Quando Deus olha para nós, Ele vê Cristo. Estamos vestidos do Cordeiro de Deus. Somos como Adão no Éden, né? Éramos perdidos, vivíamos nus e em trevas. Mas o Senhor veio e matou o cordeiro e fez uma roupa para nós. O cordeiro foi morto na cruz do Calvário e ele se tornou uma roupa para cada um daqueles que crê. E agora quando Deus olha para Adão, ele vê Adão vestido do cordeiro, ele vê o cordeiro. Quando Deus olha para você, querido, Deus não está vendo o seu pecado, não, Deus está vendo a sua justiça, que a sua justiça não é sua, é de Cristo. Quantos dizem amém? Então, enquanto filho, preste atenção nisso, enquanto filho, todos nós já agradamos a Deus. Mas esse texto aqui não está falando disso. O texto aqui está falando de quê? Aquele que deste modo faz o quê? Serve a Deus. Serve a Deus. Quando chega na questão de servir, de exercer ministério, e cada crente é um ministro, quando chega nessa questão de servir, agradar a Deus implica em algumas condições. Isso significa que alguns, mesmo sendo sinceros, mesmo querendo até agradar a Deus naquilo que fazem, porque fazem de uma maneira diferente, como está escrito aqui no verso 17, eles desagradam. Então tem ministério que desagrada a Deus. Não quer dizer que a pessoa é maligna, não quer dizer que ela vai para o inferno, nada disso. Quer dizer apenas que aquele serviço não é aceito diante de Deus. É madeira, palha e feno. Não vai ter galardão para aquele serviço. Então existem ministérios que são reprovados, mesmo que sejam famosos, mesmo que tenham milhões de seguidores, o importante é ser agradável diante de Deus. E quem é agradável diante de Deus? Aquele que deste modo o serve. Que modo? Com justiça,
paz e alegria no Espírito Santo. Preste atenção. Independente do nível, do estágio que você esteja, se você está servindo de alguma maneira, é muito importante que o seu serviço seja agradável diante de Deus. Se você lidera uma célula, a sua liderança tem que ser agradável diante de Deus. Preste atenção, se você é discipulador, um obreiro, um pastor, um líder ministerial, não importa o estágio, o nível que você tem chegado, é preciso servir da maneira que agrada a Deus. Eu vim aqui te contar a maneira que agrada. Quantos querem receber do Senhor? 3 coisas que o texto diz. 3 coisas. Primeiro, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça. Justiça. Justiça é a base de tudo. E quando a gente fala de justiça aqui, nós estamos falando da justiça desse mundo, que os juízes desse mundo tentam fazer. Ainda que os juízes desse mundo tenham se mostrado parciais e às vezes corrompidos. Mas não é essa justiça que eu estou falando. Estou falando da justiça eterna, a justiça que procede da fé, a justiça que é um dom e que você recebeu em Cristo Jesus. Porque lá em Romanos 5,17 diz que os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Diga, eu creio, eu recebi o dom da justiça. Preste atenção, você recebeu a justiça como um dom, um presente do céu. A sua justiça não é resultado da sua obediência. Está me ouvindo? É claro que você vai obedecer, mas você não vai obedecer para ser justo. Você vai obedecer porque você sabe que é justo. Sua obediência é apenas fruto do conhecimento da verdadeira justiça que está em você. Nós somos aceitos diante de Deus não pela nossa obediência aos mandamentos. Não. Mas unicamente por causa da obediência de Cristo. Essa é a justiça. Quem serve a Deus deste modo, quem serve a Cristo, deste modo, é agradável a Deus, com justiça. Mas muitos de nós acreditamos que a nossa obediência nos torna mais justos. E pior ainda, acreditam que a desobediência tem o poder de fazer com que sejamos novamente ímpios e injustos. Infelizmente, hoje em dia, tenho visto muitos pregadores, eu imagino que são sinceros, não vou julgar o coração. Estou julgando apenas o ensino. Muitos vêm ensinar e chegam presumindo. Você pecou, Deus quer trazer o avivamento, mas Deus não pode trazer porque você está em pecado, porque você não se arrependeu completamente. Ah, mas eu arrependi. Não, se você caiu no pecado de novo, o arrependimento da última vez não foi suficiente, tem que arrepender com mais força agora. Não há limites para a angústia que isso produz. Como estão me acompanhando? E aí, cria-se essa ideia, eu errei, então agora eu tenho que de novo procurar a justiça. Veja, quando você é um líder e você vive dessa maneira, sua vida é angustiada. Você vai para a sua célula e você vai angustiado. Por quê? Porque você não fez o que devia ter feito, você não leu, não orou, não jejuou o tanto que precisava ter feito. Você se sente em falta, em débito, debaixo de acusação, e o diabo vai falando na sua mente, como é que você vai fazer? Deus não vai te abençoar, você vai para a reunião, vai ser terrível, e você então está o tempo inteiro angustiado, achando que precisa de conquistar de novo a justiça. Eu vim aqui te trazer uma boa notícia, o dom da justiça que você recebeu é eterno e é irrevogável, e é irreversível. Está me ouvindo? Lá em Romanos, eu gosto muito desse versículo, 5, verso 19, Romanos 5, 19. Não vai aparecer, você vai ter que abrir a sua Bíblia. Fala para o seu vizinho, pode ler comigo. Porque se você não... Olha, eu vou fazer igual esses pregadores da lei. Se você não tem nenhuma Bíblia no celular, você não é crente. Não é assim que eles dizem? Você não pode ser crente. Não, eu acredito que você é crente. Mas o seu celular precisa de um upgrade. O Senhor vai dar. Porque como pela desobediência de um só homem. Desobediência de quantos homens, irmãos? Um só homem. Quem é esse homem? Adão. Pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram
pecadores. Preste atenção. Adão era o representante. Quando Adão caiu, todos nós caímos com ele, porque estávamos nele. Ele foi o originador, o primeiro. Então ele é o representante. E por causa de um ato de desobediência, todos nós nos tornamos pecadores. Essa é a obra de Adão. É a obra da queda. Entende? E você vai dizer, mas é injusto. Por causa do pecado de todo mundo vira pecador. Mas aí vem a graça de Deus na segunda parte do versículo. Assim também, pela obediência de um só, quem é esse? Cristo. Muitos se tornarão o quê? Justos. Pela obediência de um só, muitos se tornarão justos. Presta atenção. Você se tornou justo por causa da sua obediência? É pela obediência de quem? Cristo obedeceu, por isso se foi feito justo. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus em Cristo Jesus. Diga, eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Ah, pastor, mas e quando eu peco? Sim, porque eu ainda peco. Eu sei que sim. O que acontece então, pastor, quando eu peco? Eu perco a minha justiça? Perco a minha salvação? Preste atenção. Você não se tornou justo por causa da sua própria obediência. Então, meu querido, o seu pecado não tem o poder de transformar você em injusto. Você não ganhou pela sua obediência, não perde pela sua desobediência. Eu não estou dizendo que é bom desobedecer, nem que você quer desobedecer. O grande sinal de alguém que nasceu de novo é que ele quer agradar o coração do Pai. Quantos querem agradar o coração do Pai? Esse é o sinal de novo nascimento, não é? Então, vamos entender da seguinte maneira. Muitas pessoas pregam de tal maneira que fica parecendo que a obra de Adão é maior do que a obra de Cristo. A obra de Adão foi o quê? A queda, o pecado. Por causa do pecado de Adão, os homens se tornaram pecadores. Quantos concordam com o que eu estou dizendo? Agora, vamos imaginar um ímpio lá fora. Não conhece a Deus. Mas hoje, ele amanheceu com vontade de fazer coisa certa. E ele passa o dia fazendo coisas virtuosas. Eu te pergunto, ele se tornou justo? Sim ou não? Não. O que ele faz não tem poder de mudar o que ele é. Não tem. Ele não consegue desfazer o que Adão fez. O único que tem esse poder é Cristo. Aí quando ele vem a Cristo, a morte de Cristo se torna a morte dele, e ele então é incluído em Cristo. Quando ele é incluído em Cristo, ele agora deixou de ser um pecador. Ainda que ele peque, mas ele não é pecador mais. Agora ele é justo. Ele é justo. E por que ele é justo? Por causa da justiça de Cristo. Entendeu? Mas hoje, esse irmão precioso amanheceu de mau humor. E ele está nervoso. E saiu dando patada em meio mundo. E até falou que não devia para aquele ali. E quis brigar com aquele outro ali. Ele está impossível. Muito ruim. Está errado a maneira como ele está agindo. Mas eu te pergunto, o que ele faz? Tem o poder de mudar o que ele é agora? Não. O que ele é por causa de Cristo. Preste atenção. Nenhum poder desse universo pode mudar quem você é. Nada pode separar você do amor de Deus. Você entrou numa posição totalmente sem volta. Você recebeu a vida de Deus. E essa vida não vai mais sair de você. É para a eternidade. Você foi chamado para a eternidade. E você pode experimentar isso hoje aqui no seu dia a dia. Aquele que deste modo serve a Cristo. Que modo? Primeiro, justiça. Justiça. Nós precisamos de entender que sem essa justiça, a pessoa fica o tempo inteiro com um senso de distanciamento, senso de desqualificação. Veja, ela é zelosa, ela quer fazer o trabalho, mas ela faz com muita angústia, com muito peso,
porque ela se vê o tempo inteiro como desqualificada. E as pessoas estão o tempo inteiro falando para ela que ela precisa de arrepender, porque tem coisa na vida dela. E ela fala, não sei o que tem na minha vida, então deve ser os seus antepassados, eles é que pecaram. E daqui a pouco tem que arrepender até pelos pecados da nação. Alguém estava falando isso também esses dias. Que precisamos de nos arrepender. E não só por nós, mas pela nação. Muitos anos atrás eu participei de uma conferência e foi feito isso lá. E assim, crente é uma criatura maravilhosa. E o pregador chegou dizendo, olha, nós somos culpados da escravidão. Eu olhei para o vizinho e falei, eu sou culpado, nunca tive um escravo. Então nós temos que nos arrepender pela nação, porque isso está impedindo Deus de transformar o Brasil numa Suíça. Isso é por minha conta. Ele não falou, não. Aí ele chamou os irmãos negros que estavam presentes, ou que se achavam negros pelo menos, e colocou eles em cima do palco. E falou para todo mundo, agora você vem, você vai ajoelhar diante deles. E vai pedir perdão para eles. E os crentes são gente tão boa, eu amo os irmãos são ovelhas preciosas. E eles vieram e muitos chorando diziam, perdoa a gente, por favor, perdoa. E eu fiquei olhando aquilo e eu fiquei pensando, tem muito pouco valor realmente essas coisas. Não é? Nós não temos esse poder, porque se tivesse, quantos já não arrependeram por tudo que o Brasil já fez? Então você não é responsável pelas escolhas que as pessoas lá fora fazem. Você é responsável só pelas suas escolhas. E você fez a melhor de todas. Você escolheu a vida no lugar da morte. Você escolheu a bênção no lugar da maldição. Você escolheu Cristo. Você escolheu a glória. Você escolheu e você está destinado para lá agora. Amém? Mas não é só justiça, tem que ter também paz. É justiça e paz. O resultado da justiça é paz. Romanos 5:1 diz, justificados, pois, mediante a fé, tenhamos paz. Tenhamos paz. A paz é o resultado de você entender que é justo. A paz acontece quando você compreende que foi totalmente perdoado. Puxa vida, as pessoas vivem confusas. Há uma confusão, eu tenho compaixão do que tem acontecido no meio evangélico, porque as ovelhas são confusas. Elas vão no domingo no culto e o pastor fala para elas, olha, todos quantos o receberam foram feitos filhos. Aí ela volta no outro domingo e ele fala, é o seguinte, você pecou, você perdeu, já não é mais filho. E ela vai para casa pensando, eu sou filho ou não sou filho? Eu vou ter que aceitar de novo? Eu vou ter que receber de novo? Ela nunca sabe. Ah, não, pastor, você não crê na graça? O pastor diz, sim, nós cremos na graça, nós somos salvos pela graça, o que é verdade. Mas no domingo seguinte ele chega dizendo, mas para você receber a bênção, tem que cumprir o mandamento. Se você não estiver cumprindo o mandamento, Deus não vai te ouvir. E o crente fica confuso. E ele fala, poxa vida, Deus me deu a maior bênção, que é a salvação, e está me negando a geladeira nova que eu estou pedindo. Eu vou ter que cumprir a lei inteira para ganhar um carro novo? Entendeu o que eu estou dizendo? É como o Senhor dissesse, olha, já te dei meu filho, agora você quer uma casa? Não. Se quiser, tem que cumprir os mandamentos todos. O irmãozinho fica em crise, ele nunca sabe se é salvo ou se não é, ele nunca sabe se é abençoado ou se não é, ele nunca sabe se está qualificado ou não, ele nem sabe se Deus está feliz com ele. Tem dia que ele até acha que Deus está feliz, para no outro dia alguém dizer, não, a ira vai te pegar, a ira vai te achar. E o coitadinho do irmão se sente angustiado. E aí ele chega no culto um dia, e o pastor faz o apelo, quem quer servir o Senhor, porque quem não quer servir é porque é uma pessoa sem compromisso. Ele fala, não, meu Deus do céu, tem compromisso. E aí ele vai liderar, mas ele vai liderar sem ter experimentado a paz. A liderança se torna um tormento na vida dele. Por isso que tentar servir a Cristo sem paz não agrada a Deus. Deus tem prazer quando você vai para a sua célula em paz, com alegria. Em paz, eu vou em paz. Não sou eu,
não é pela minha força, não sou eu, não é a minha justiça, é tudo por causa de Cristo. Eu vou chegar lá e vou contar a respeito de Cristo para eles, e Cristo virá e vai nos encher do seu Espírito. Isso é em paz. Mas aquele que não tem paz, que acha que o seu pecado ainda permanece, ele fica o tempo inteiro se sondando. Não, deve ter algo errado na minha vida, eu tenho que sondar, conhecer, para ver se há em mim algum caminho mau, porque deve ter um caminho mau. Se tiver um caminho mau, Deus não vai me abençoar, eu não vou ter unção. Se tiver qualquer coisa errada em mim, Deus não pode derramar unção. Preste atenção, querido, você já foi completamente perdoado. Passado, presente e futuro, você foi perdoado. Colossenses 2,13 diz assim: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os vossos pecados. Todos foram perdoados. Não somente aqueles até o dia que você converteu, todos foram perdoados. Você não tem noção como essa mensagem, ela confronta. Você não tem noção como que por causa dessa mensagem podemos sofrer muita perseguição. Mas preste atenção, essa é a mensagem central do Evangelho. Nós pregamos remissão dos pecados pelo sangue de Jesus. Nós dizemos para todos, venham como estão. Venham do jeito que você está. Depois que você estiver aqui, o Senhor vai transformar a sua vida. Amém? A palavra do Senhor diz, lá em Hebreus 8:12, infelizmente muitos não creem nisso, é a última cláusula da nova aliança, que diz, porque para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Veja, o Deus onisciente, que sabe tudo, Ele sabe tudo que você fez, sabe tudo que você pensou, sabe tudo que você teve a intenção de fazer, mas não fez. Ele sabe tudo. Esse Deus que sabe tudo, está dizendo, eu não me lembro mais do seu pecado. Se Ele não se lembra, querido, esquece você também. Esquece o seu passado. E se alguém vier te lembrar o seu passado, aponta para a cruz. Quando o diabo vier te lembrar do seu passado, lembra o diabo futuro dele. Está entendendo o que eu estou dizendo? É muito importante esse conceito se você quer agradar a Deus no serviço. E nós queremos ver mover de Deus, explosão. Nós temos proclamado que esse ano é um ano da multiplicação. Mas preste atenção, a multiplicação não virá pelo seu merecimento, porque você é muito bom, porque você é um líder extraordinário. Não, ela virá porque você levantou Cristo na sua célula, centralizou Cristo na sua célula. Se você é alguém que está em paz, querido, quem está em paz atrai, vira um imã. Ele vira um imã, as outras pessoas querem vir ficar em paz junto com ele também. Quem está em paz é leve, ele não vem para trazer peso sobre as pessoas, trazer condenação, porque ele está em paz. Quando ele abre a boca, a paz de Deus se espalha, e as pessoas são ávidas, porque no mundo não há paz. E elas vêm para esse lugar, preste atenção, não é nenhuma questão de ser um pregador ou um mestre, é de ter paz. Se você é um líder que tem paz, a sua célula vai crescer. Mas só há paz se você creu que foi justificado. Né? Tiago diz, muito pode por sua eficácia a oração de um justo. Quantos são justos aqui? Muito bem, você é justo. Quando você serve a Deus com consciência de justiça e em paz, você ora. E você fica em paz na sua oração, porque Deus ouve a sua oração. Deus ouve aquilo que você está buscando. Então eu vou dizer para você, vamos experimentar multiplicação como nunca experimentamos antes. Você vai experimentar multiplicação. Você vai dizer, pastor, as coisas estão cada vez mais difíceis, não é? Eu estava conversando com um pastor ontem, ele é de uma cidade lá em Goiás, muito pequena, tem 10 mil habitantes. E ele falou, pastor, como é que eu faço? Eu acho que todo mundo na cidade já foi ao encontro. Eu falei, então, você vai mudar o nome, não vai ser encontro, você vai dizer segundo encontro.
Eu falei, mas eu não vou desistir? Não, o nosso trabalho é estar aqui anunciando para as pessoas. Você está perdoado, volta para casa, tem um lugar na mesa para você. O Pai mandou te chamar, Ele te entregou o convite. Venha, enquanto você come o pão da mesa, os pés tortos vão ser retificados. Sua vida vai ser transformada. Amém? Isso em paz. Como é importante isso? Como é importante estar em paz. Você sabe, 10 anos atrás, eu estava pregando isso em outro contexto, e o Espírito Santo falou comigo, você vai chamar cada líder, individualmente, não é numa reunião geral, individualmente, mas nós éramos 1.800 células de jovens e adultos, mas juntamos os pastores todos e fizemos uma maratona durante 15 dias, e conversamos com um por um, fazendo uma única pergunta. Irmão, você está liderando em paz? Ou para você é um fardo, um peso, que você tem que toda semana carregar? E quarta-feira virou o pior dia da semana para você, porque você está achando aquilo pesado demais. E aí, alguém diz, pastor, você vai fazer isso? Nós podemos perder aí a maior parte das células. Eu falei, mas é melhor perder. Por que esse irmão tem que viver atormentado na igreja? Igreja não é lugar de atormentar você. Aqui é o lugar de dar paz para você. Está me ouvindo? Você não tem que vir para cá ficar atormentado. Ninguém tem que viver atormentado. Mas sabe, muitos vivem. Pastores vivem. Pastores estão se suicidando pelo Brasil afora. Por quê? Porque não servem a Deus de modo agradável. Não servem baseado na justiça e na paz. Estão o tempo inteiro angustiados porque não estão no padrão, não estão no nível, e já se arrependeram tanto, e parece que nada muda, um peso terrível. E eu fiz isso com todos os líderes, 1.800. Mas eu estava ensinando sobre a graça já há 3 anos. E sabe o que aconteceu? Só 8 líderes disseram que estava pesado. De 1.800. 8 líderes disseram. E eu falei para eles, a partir de hoje você não precisa de liderar, você está liberado. E ele falou, pois é. Eles falaram, pois é, pastor, obrigado. Estou em paz agora. Então, eu posso ir liderar a si mesmo? Eu falei, mas você acabou de falar que está sentindo pesado? Ele falou, mas só de eu te contar já me deu paz. Só de eu te contar e você não jogar pedra em mim e dizer que eu posso continuar servindo a Deus, eu já estou em paz. Eu falei, então volta, vai servir a Deus. Mas se o peso voltar, você me procura. Porque quando o peso volta é porque você esqueceu alguma verdade. E meu trabalho é lembrar você. Nenhum de nós tem que viver atormentado. Eu sou franco com você, eu não vivo atormentado. Eu não venho pregar atormentado. Eu vivo em paz na presença de Deus. Porque não sou eu, é Cristo em mim. E enquanto eu falo, a unção dele alcança você. Pastor, como é que a unção me alcança? Porque sua mente vai entendendo. De repente você vai juntando as pontas. E você vai compreendendo o quadro geral, completo. Às vezes numa única pregação, você é transformado de glória em glória, como às vezes em muitos outros dias você não foi. Por quê? Porque você viu algo de Cristo naquele dia. A minha oração nesses dias é que nessa conferência você possa ver muito de Cristo. Você não vai voltar para sua casa do jeito que você chegou. Há uma unção preparada para ser derramada sobre você. É uma unção fresca. Eu gosto de unção fresca. Quantos gostam de unção fresca? Eu gosto de unção fresca. Outro dia eu estava dizendo na minha igreja, eu gosto de comer pastel na feira. Não nego, gosto. E a feira que eu vou é sábado de manhã. E eu vou bem cedo. Então, 6:30 da manhã, chego lá, 7 horas... E, quer dizer, eu viajo meia hora para comer pastel também, tem que te contar isso. Porque é um bom pastel, é o melhor da cidade. Então eu vou lá. Mas por que você tem que ir tão cedo? Alguém me perguntou um dia, porque os irmãos estão sempre por lá. Porque eles descobriram que eu vou lá, aí eles ficam lá me esperando. E na hora que eu chego, quase vira um culto. E eu digo para eles, sabe por que eu venho cedo, querido? Vou te contar por quê. Porque cedo o óleo é fresco. Mas você que vem comer 11 horas da manhã, o óleo já está saturado. Então, venha cedo enquanto o óleo é fresco. Óleo fresco muda a sua realidade. É como a porta que está rangendo. Você conhece gente que fica rangendo? Isso vale para homem e para mulher. Tem homem que fica rangendo, é um barulho insuportável. Cada vez que você abre aquela porta te irrita.
Qual que é a solução? Quebrar a porta? Vou trocar de porta? Não. Pega um óleo, pode ser óleo de máquina, pinga 3 gotinhas em cada dobradiça. O barulho vai desaparecer. Olha para cá. O ranger da carne, o ranger das setas inflamadas vai ser cancelado na sua vida. E não precisa de um rio de unção, não. Algumas gotas aspergidas sobre você têm poder de renovar você completamente. E de repente você flui tranquilamente. Uma unção fresca. Eu digo para você, você vai embora deste lugar com a unção fresca da parte do Senhor. Bom, mas nós não servimos a Deus. Aleluia. Então, aquele que deste modo serve a Deus, ou seja, com justiça, paz, e qual que é o terceiro ingrediente? Alegria do Espírito Santo. Deus tem prazer quando você serve a Deus com alegria. E olha, eu não vim aqui exortar para você ficar alegre na marra. Tem que alegrar, irmão. Eu não estou com vontade. Mas tem que ficar alegre. Não. Alegria não pode ser jugo sobre você também. Há motivos para você ficar alegre. Está me entendendo? Basta você focar sua atenção nas coisas do céu. Focar sua atenção no amor do Pai por você. Focar sua atenção pelas bênçãos que Ele já tem te concedido. E de repente a alegria brota no seu coração. Cada um tem uma expressão. Também você não deve ficar se condenando, porque a sua expressão é mais acanhada. Aquele outro ali, quando está alegre, ele sai saltando, parece um Charlie Chaplin, né? Aleluia! Bom para ele. Mas cada um é do jeito que é. Fique em paz do jeito que você é. Um pastor que eu amo muito, o pastor Wilson, quando ele está alegre, quando ele está muito alegre, ele fala, estou explodindo de alegria. Isso quando ele está muito alegre. Ou seja, quase não dá para notar uma diferença. Mas eu sei que é verdade, mas é o jeito dele. A gente faz o quê? A gente ri dele, a gente se alegra na alegria dele. Fala para você ver se ele está falando de você. Alegre-se na alegria um do outro. Lá em Neemias 8, verso 10, diz o quê? Não vos entristeçais, não fique triste. Por quê? A alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. O que é a sua força? É a sua alegria ou a alegria do Senhor? Eu sei que a maior parte lê esse versículo e pensa que está falando da própria alegria. Mas na verdade está falando da alegria do Senhor. Quando você entende que Deus está alegre, meu querido, você é forte no Senhor. Quando você vai para a sua célula, para o seu discipulado, para a sua igreja, e você vai no entendimento, na compreensão, né, da graça de Deus, você vai com alegria. E aí quando você vai com alegria, o resultado é que você é forte. Muita gente acha que é forte o dia que ele chora muito. Ele acha que está forte o dia que ele está mais triste, contristado. A Bíblia diz que você é forte quando você entende que o céu está sorrindo para você. Há um Deus que está feliz com você. E essa alegria, quando você entende, se torna a sua força. Lá em Sofonias é um livro que talvez você nunca ouviu falar. 3,17 diz assim: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria. Ele se deleitará em ti com alegria. Deus se deleita, Deus tem prazer, Deus se alegra. Ele vai te renovar no seu amor e vai se regozijar em você com intenso júbilo. Deus vai ficar alegre. Aqui não está dizendo para nós ficarmos, não. Deus mesmo está alegre. Agora, por que Deus está alegre? Porque a obra já está pronta, já está consumada. Você foi transferido de Adão para Cristo. Você está em Cristo. E quando Deus olha para você, Ele vê Cristo, Deus se alegra. Cristo é a alegria do céu. E agora você está nele e ele está dentro de você. Você é mergulhado nele e ao mesmo tempo ele entra dentro de você. Então ele te cerca por dentro e te cerca por fora. Ele está ao seu derredor e nunca mais vai te deixar. Nunca mais vai te abandonar. Eu sei que em muitos lugares há esse ensino, não é? Que quando você peca, o Espírito vai embora. Por quê? São pessoas que não conseguem
entender a diferença entre Velho e Novo Testamento. Velha aliança, nova aliança. E aí eles leem a oração de Davi, quando pecou com Batseba. E está registrado no Salmo 51. E Davi diz: Senhor, não retires de mim o teu espírito. Aí eles falam: está vendo? Está escrito. Sim, está escrito. Mas é para outra época, não é para você mais. Porque naquela época, no Velho, Deus visitava. No Novo, Deus mora em você. No Velho ele visitava. Ninguém tinha o Espírito de Deus permanente. E o Espírito de Deus só vinha realmente sobre reis, sacerdotes e profetas. E assim mesmo por um momento. Nem era o tempo inteiro. Então na velha aliança, se você pecasse, o Espírito se retirava. Mas na nova aliança, meu querido, quando você peca, imediatamente o sangue de Jesus te purifica. Você é purificado permanentemente. Você está debaixo de uma cachoeira do sangue eterno, da vida do próprio Cordeiro de Deus. Você está me ouvindo? E por causa disso, o Espírito pode habitar. Quem visita, vem e vai. Quem habita, permanece. O Espírito não fica saindo e entrando de você. Ele permanece em você. Naqueles dias em que você achar que está mal, que está pior, esse é o dia que você precisa de clamar ao Senhor por revelação. Mostra em mim, Senhor, a presença do teu Espírito. Ele não foi embora, ele permanece em você. E essa é a grande seriedade do pecado, porque você está levando o Espírito com você. Onde você vai, ele está com você. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Essa é a promessa do Senhor. Quantos creem na promessa do Senhor? Eu creio na promessa. A alegria do Senhor é a minha força. E Deus está alegre. Há um Deus alegre no céu. Lá em 1 Timóteo 1, verso 11. 1 Timóteo 1, verso 11. Diz assim a palavra de Deus: segundo o evangelho da glória do Deus bendito. O evangelho da glória do Deus bendito. Agora, na nossa Bíblia em português, foi traduzido bendito. Mas no grego, a palavra que está aqui é Macarios. É a mesma que está lá em Mateus 5, quando Jesus fala das bem-aventuranças. Então, quando ele diz lá, bem-aventurados os humildes de espírito, ele está dizendo Macarios. E Macarios significa o quê? Feliz. Mas não apenas feliz. É alguém que está tão feliz que ele salta de felicidade. Ele está exultante. É um gol aos 45 minutos do segundo tempo. Você fica exultante. Esse é o significado da palavra Macarios. E a palavra usada então aqui é essa. Então a tradução possível e também correta seria dizer: segundo o evangelho da glória do Deus feliz. Nós servimos a um Deus feliz. Mas em muitos lugares, eles têm medo da ira de Deus o tempo inteiro. E os pregadores querem lembrar as pessoas da ira de Deus sobre eles. Cuidado, a ira de Deus vai te pegar. Você tem que arrepender muito, porque a ira vem. E eles estão o tempo inteiro olhando para o céu e vê um céu de chumbo. O céu está sempre pronto para cair uma tempestade e um raio. Por quê? Porque Deus não está feliz. Tem muita coisa errada na vida da igreja. Mas não é isso que Paulo está dizendo. Deus está dizendo que o seu Deus é feliz. Deus está dizendo: eu sou feliz, seja feliz também. Eu não estou de mau humor, não fique de mau humor também. Deus é um Deus que subsiste na paz. Viva na paz que excede todo o entendimento. Agora, veja, você consegue perceber a diferença de servir a Deus assim? Aquele que serve a Deus deste modo é aquele que vai, seja para a sua célula, seu discipulado, a sua congregação, ele vai para lá com alegria. Por quê? Porque ele olha para o céu e o céu está sorrindo para ele. Há um nascer do sol constante voltado para ele. O Espírito está sempre falando que coisas boas vão acontecer, porque Deus tem planejado coisas boas para ele. E ele vai pensando: como o Senhor vai me surpreender nessa reunião? Como o Senhor vai me surpreender nessa célula? E ele vai com alegria, porque ele serve um Deus alegre. Agora, o mundo crê nisso? Não crê. Para o mundo, Deus, no máximo, é como Jesus que está ali triste, deprimido. Entende? Essa é a imagem
que o mundo tem. Alegria é coisa da carne, alguns pensam. Alegria é essa coisa do carnaval. Não, querido. Lá no carnaval eles têm que tomar alguma coisa para ficar alegre. Aqui não. Nós somos alegres porque o óleo da alegria já foi colocado em nós. Está me ouvindo? Essa é a verdade. Você serve um Deus feliz, o Deus bendito. E lá em Hebreus 1, verso 9, Hebreus 1, verso 9, diz algo a respeito do próprio Senhor Jesus. Então não é só Deus Pai que é feliz, não. Olha o que diz a respeito do Senhor Jesus. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a ninguém mais. Ninguém recebeu a unção que ele recebeu. E qual foi a unção que ele recebeu? Unção de alegria. Mas num nível tão alto que Deus não deu para mais ninguém, só para o Senhor Jesus. Isso te dá uma ideia de como é que as pessoas viam quando Jesus pregava. Ele era um Deus alegre. Ele recebeu unção de alegria. Você também tem a unção da alegria. Aqui entre nós será sempre um ambiente de paz e de alegria. No nosso meio, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Sabemos que o Senhor está alegre conosco, não porque nós merecemos, não porque não tenhamos falhas em nós, nada disso. Ele está alegre conosco por causa de Cristo, porque Cristo é a nossa justiça. Aleluia! Agora, já vou encerrar. Vamos voltar para lá, diz no verso 18, não é? Aquele que desse modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Então, são duas consequências. Primeiro, é agradável a Deus. Agradável a Deus. Uma vez que você está em Cristo, como eu disse, você é muito amado, altamente favorecido, profundamente amado. Uma vez que você está em Cristo, Deus está feliz com você. Mas quando você começa a servir, aí você precisa de servir com justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quando você faz dessa maneira, você agrada a Deus. Mas não só isso, o texto diz também que você é aprovado pelos homens. Eita, esse é um negócio que incomoda. O que a gente ouve frequentemente? Eu não me importo com a opinião dos homens. Eu não tenho respeitos humanos. Não me interessa o que as pessoas pensam. Mas aqui Paulo está dizendo que um dos selos do seu ministério é o reconhecimento de homens. É a aprovação de homens. Semana passada, foi um jejum lá em Goiânia, dos pastores da cidade. E eu abri para aqueles que queriam se candidatar a serem obreiros, serem enviados para irem para fazer entrevista. E vieram mais de 50 discipuladores. Mais de 50 querem ser pastores. E eles perguntaram, pastor, qual é o teste? Falei, bom, nós temos uma parte do teste que é um alvo de crescimento. Esse é um aspecto do teste. O outro aspecto do teste é ouvir o que o seu povo tem a dizer sobre você. Porque se o seu povo disser, é homem de Deus, é ungido de Deus, pastor Luiz, você tem que ver ele pregando, é ungido de Deus, você vai ser levantado. Mas se os irmãos disserem, pastor, a aula dele é ruim demais. Mas é homem de Deus, porque eles sempre colocam mais, né? Mas a aula dele ninguém aguenta, não sei como. Aí eu falei, então aí nesse caso você não vai. Pastor, mas então depende da aprovação dos homens? É que nas coisas do ministério, querido, Deus usa as pessoas para te contar o que Ele pensa a seu respeito nesse aspecto. Pessoas dizem a você, você é pastor já? Aí você fala, não sou pastor. Então você deveria orar, porque você é pastor. Já ouviu isso alguma vez? Isso é a aprovação dos homens. O que acontece? Por que a aprovação? Quem vê você servindo a Deus com justiça, paz e alegria, imediatamente ele fala bem a seu respeito. Ele sai contando como a célula é abençoada, como tudo ali é maravilhoso. Deus começa a mover por causa disso. Quando pessoas te aprovam e te reconhecem, elas se tornam aptas para receber através de você. Enquanto elas não me reconhecem, elas não me ouvem.
Tem muita gente aí fora que não me conhece, às vezes pega um pedacinho de vídeo e não quer saber. Por quê? Para essa pessoa, eu não fui enviado, ela nunca me reconheceu. Mas quando alguém reconhece, ela se torna apta para receber. Ontem à tarde, à noitinha, eu recebi uma mensagem de um jovem da nossa igreja, 18 anos de idade. E ele mandou a foto da escola dele. E nós temos lá em Goiânia o desafio, né, dos jovens, deles, além da célula normal da igreja, deles terem uma célula na escola. E é uma célula evangelística, mas também é uma célula de edificação, de louvor. E ele então me mandou uma foto falando, pastor, olha aí, estou mandando para o senhor se alegrar comigo. Ele mandou uma foto com 108 jovens. Isso é uma célula, 108 jovens. E eu olhei e falei, poxa vida, e todo mundo rindo. Eu falei, e esse pessoal, você que lidera? Ele falou, pastor, Deus me deu uma unção aqui. Eu falei, aleluia. E eu fico olhando isso e pensando, quantos mais Deus não quer levantar do mesmo jeito? Quando você serve a Deus com justiça, paz e alegria, você se torna um imã. As pessoas são atraídas para estar perto de você. Você nem tem que se esforçar. A sua célula cresce, porque os irmãos mesmo fazem questão de trazer outros e falam, você tem que ir para a nossa célula. A nossa célula é uma bênção. Por quê? Porque você, como líder, está agradando a Deus. Quando você agrada a Deus, preste atenção, quando você agrada a Deus, mais favor vem para a sua vida. Quando é que você agrada a Deus? Quando você está feliz. Quando você está infeliz, você perde o favor. Quando você está infeliz, você está dizendo que você merecia algo mais. Quando você está infeliz, você está dizendo que Deus me deu não é suficiente. Isso remove o favor da sua vida. Mas quando você está alegre, quando você está feliz, mais favor é multiplicado na sua vida. Quando você está em paz, com a alma descansada, eu confio no Senhor, não anda ansioso por coisa alguma, mais favor vem sobre a sua vida. E porque você é justo, querido, porque a justiça de Deus foi colocada em você, você pode reinar em vida. Isso resulta no ministério que é frutífero, que é abundante. Nesse ano da multiplicação, faça um propósito, o seu ministério vai ser aprovado. E vou te dizer mais, sua célula vai crescer e vai se multiplicar. Lá em Goiânia, nós resolvemos fazer uma coisa, mudar uma prática que nós tínhamos há 25 anos. 25 anos, chegou em 15 pessoas, tem que multiplicar. Né? A gente era muito duro com isso. Não pode ter célula grande desse jeito. Tem que multiplicar, senão o líder não dá conta de acompanhar. E eu senti do Espírito de mudar isso. No final de 2024, eu peguei e falei para eles, olha, eu vou mudar isso aqui. A partir de agora, a sua célula pode crescer à vontade. Vocês é que vão me dizer a hora que vocês pensam que tem que multiplicar. E o que aconteceu nesse ano de 2025, irmãos, só acontece quando tem avivamento. Essas células batizaram 2.200 pessoas. São células que têm 80, 70, 60 pessoas. E eles me mandam vídeos. E os irmãos me mandam vídeos do líder pregando, dizendo, olha aí, pastor, igualzinho você. E eu fico extremamente emocionado. E agora, eles mesmos é que estão dizendo isso. Pastor, vamos multiplicar, não está cabendo mais. Eu tenho o privilégio de morar num estado onde os lotes são grandes. Aqui em São Paulo eu vejo que os lotes são pequenininhos, né? As frentes das casas têm 5 metros. Lá em Goiânia não, tem um quintal muito grande, tem garagem. Então, dá para reunir muita gente. E por que se torna uma festa? Porque onde tem alegria, tudo acaba em festa. Se a sua célula nunca tem festa, que está faltando alegria. O povo que ri junto multiplica. Quando você ri junto com os irmãos, a sua célula já está crescendo. Porque o favor de Deus já está vindo sobre você. Eu creio que nesse ano, a sua célula, primeiro, ela vai explodir. Vai ser uma célula que você nunca imaginou que seria daquele tamanho. Mas, segundo, ela vai se multiplicar. E nós vamos ter multiplicação como nós não tínhamos há muito tempo. Porque essa é a promessa do Senhor. Esse ano é o ano da multiplicação. E aqueles que servem a Deus dessa maneira, servem a Cristo, agradam a Deus e são aprovados pelos homens. Quantos dizem amém? Fique em pé onde você está. Aleluia. Eu sou pontual, tem um relógio ali pequenininho na minha frente. Feche os seus olhos por um instante. Pede para o Espírito Santo de Deus te trazer clareza dessas 3 coisas. Que não seja só 3 verdades que você já sabia,
mas que sejam verdades cada vez mais vivas no seu coração, no seu espírito. Eu vou orar por você. Põe a sua mão no seu peito. Pai, eu oro nessa hora, em nome de Jesus, que o coração dos teus filhos seja firmado, confirmado na verdade do teu evangelho. Pai, eu oro hoje por espírito de sabedoria, espírito de revelação. Abre o entendimento, traz compreensão. Ó Deus, eu oro hoje por cada ministro, cada um que serve ao Senhor neste lugar, que ele possa servir ao Senhor deste modo, em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Porque eu sei que agindo assim, a tua palavra é fiel, ela diz que isso vai agradar o Senhor e vai fazer com que sejam aprovados pelos homens, e o resultado será crescimento e multiplicação. Pai, eu oro hoje que o coração de cada um possa queimar com essa verdade. Eles saiam daqui hoje mais leve do que como entraram. Que agora setas malignas sejam canceladas, setas de condenação e de acusação sejam removidas, e eles experimentem descanso na presença do Pai. Quantos dizem amém? Erga sua mão para o céu, diga: eu creio que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Diga: eu sirvo a Deus deste modo, por isso estou agradando o Senhor e sendo aprovado pelos homens. Diga: eu creio que nesse ano vou experimentar crescimento, multiplicação, porque a unção da multiplicação já está sobre mim, em nome do Senhor Jesus. Quantos dizem amém? Aleluia. Deus abençoe os irmãos. Podem se assentar.